Oi pessoal, estamos começando uma oficina do Open Campus Online esse ano aqui da PUC. Vocês vão ver algumas imagens do LPE, o Laboratório de Projetos de Engenharia, que estamos aqui apresentando. O nome da nossa oficina é Conhecendo as 10 áreas da engenharia de produção. Então aqui eu vou passar o nosso roteirinho desse rápido encontro, sempre lembrando que mais informações a gente está aberto nas redes sociais da Escola Politécnica e do curso de Engenharia de Produção. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Patrícia Flores Banhago, doutora em Engenharia de Produção e professora do curso aqui da PUC desde 2013. Nas disciplinas, ministro as disciplinas relacionadas à ergonomia, projeto de produto e também o estudo dos métodos científicos. E vou guiá-los hoje nesta oficina de conhecimentos exploratórios sobre essa área da engenharia de produção. Então eu trouxe aqui um pouquinho da nossa agenda planejada para hoje. Então vamos passar por 5 momentos. Primeiro vamos falar dos objetivos desse nosso encontro, depois a gente vai um pouquinho sobre as origens deste curso, depois a gente fala sobre mercado de trabalho, que acho que deve ser do interesse de vocês, conhecer as oportunidades do mercado e os interesses nessa área. Depois a gente vai fazer uns testezinhos de adivinhações para ver se vocês conseguem abranger todo o escopo dessas 10 áreas da produção. Vamos entender um pouquinho quais são as características de cada uma e depois a gente vai para um momento de revisão do que a gente viu aqui hoje. Vocês conhecem as características do curso de Engenharia de Produção da PUC? Então vou trazer alguns dados aqui sobre esse histórico do que já vivenciamos aqui no nosso curso. Desde o primeiro vestibular em 2002 já foram 642 engenheiros de produção formados numa estrutura curricular consolidada. O curso tem 5 anos de duração, ele é presencial, aqui no campus na capital, seguro e que alia alta tradição e inovação, com vestibular inverno e verão. Além disso, dá para destacar também a boa reputação junto às empresas e professores qualificados e a categorização no Guia do Estudante 2017 no nível 5 estrelas. Há outros níveis de categoria, segundo o ENAD 2017, uma prova nacional de avaliação de cursos, em que a gente tem a Engenharia de Produção da PUC entre os 10 melhores cursos de Engenharia de Produção do Brasil e 5% contabilizando só particulares. É o 4º melhor curso de graduação do Rio Grande do Sul e o 2º contabilizando só particulares. Então esse é um pouquinho do nosso histórico do curso. Além disso, o nosso outro objetivo do encontro, além dessa apresentação do curso da PUC, é explorar, conhecer as características das 10 áreas da engenharia de produção. Então, como é que foi o surgimento dessas áreas? Em 1997, a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, a ABEPRO, consolidou um documento que tinha a nomenclatura Engenharia de Produção, Grandes Áreas e Diretrizes Curriculares. Esse documento foi atualizado em 2001 e ele serve de estruturação de guia para todos os cursos do Brasil, e ele foi desenvolvido a partir do escopo de construções internacionais. Esse documento formalizou então a criação dessas 10 áreas e elas também norteiam o desenvolvimento do escopo das revistas e dos eventos na área de engenharia de produção. Então serve aí para organização das matrizes curriculares, entre elas a matriz aqui da PUC, que sugiro a todos consultarem no site da Escola Politécnica. Então é o guia que vai ter o norte sobre todos os níveis, os 10 níveis do curso, ou seja, os 10 semestres, e o que tem de disciplina dentro de cada um dos semestres. Então a importância dessas 10 áreas é justamente para organizar essa estrutura da matriz curricular. Vamos falar então agora um pouquinho sobre as origens. As origens do curso remontam aí à Revolução Industrial. Então, atividades relacionadas à engenharia de produção nasceram com a Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII,
quando empresários e administradores ingleses introduziram em suas fábricas técnicas, métodos de custeio, métodos de planejamento. Então, eles foram a fundo na análise desse ambiente de trabalho, né? Utilização em massa da máquina a vapor, vocês lembram lá das aulas de história? Então, resgatando, né? A máquina a vapor impulsionou o desenvolvimento da organização em fábricas e essas fábricas precisavam ser gerenciáveis, né? Principalmente na ideia de ter mais produtos em escala, em ganho de escala e de ganho de volume e ganho de diferenciação. Babbage foi importante, foi um autor que escreveu, primeiro documentou esses registros sobre a administração de fábricas, né? Então ele escreveu aí um livro intitulado A Economia das Máquinas e da Manufatura, e isso deu input à formalização da área científica. Além disso, tratando ainda das origens, tem a parte da administração científica, aqui saindo um pouco da Europa, vindo aqui para a América, dentro dos Estados Unidos, então, ganhou impulso o surgimento da administração científica. E aí tem alguns autores, Taylor, Gibret, Gantt, dentre outros, que analisaram em profundidade o fluxo de trabalho, né? A distribuição de tarefas entre cada uma das pessoas, o que cada um vai fazer dentro do processo. E eles chamaram de administração científica, né? Então aqui tem algumas imagens para vocês, ó, de fabricação de fucas, né? Todo mundo trabalhando aí para um objetivo comum. Começa nessa época, então, né, nesse período, a se pensar os processos de forma mais detalhada. E aí surgem, né, nas empresas os consultores de processo. E eles se denominavam os engenheiros industriais. E aí começa a nascer, né, os profissionais que vão atuar nessa capacitação da área produtiva. Dentro do Brasil, vamos sair um pouco do escopo mundo e agora vir para o Brasil. Como é que a engenharia de produção se dá aqui e cresce dentro do nosso território? Então, a demanda de engenheiros nasce na década de 50, quando muitas multinacionais vêm e se instalam aqui. E aí, essas multinacionais trazem uma outra cultura de gestão de processos. E precisa de gente para conseguir lidar com esses novos requisitos de qualidade, com esses novos controles. Na época, aqui na década de 50, ainda não tinham escolas de engenharia de produção. E aí que vem a demanda, surgem as primeiras escolas. Então a USP foi a pioneira, né, em 55, a primeira turma foi toda absorvida pela multinacional Olivetti, das máquinas de escrever. Acho que se vocês perguntarem para os pais e avós, eles vão lembrar das máquinas Olivetti. E aí começa a se desenvolver outros cursos, né? Hoje tem mais de 500 opções de curso de graduação em engenharia de produção. Tem aí um dado de 82, tinham apenas 21. Então, assim, as últimas décadas foram muito importantes para esse volume de profissionais formados. Aqui algumas imagens da primeira escola e da fabricação da Olivetti. Um último ponto sobre origens ainda, né? Eu trouxe aqui 2 pontos de diferenciação que todos os encontros os alunos me perguntam. Diferença entre fabricação e produção. Por que não é engenharia de fabricação, é engenharia de produção? Os conceitos são um pouquinho diferentes. Então, o que é fabricar? É um conceito um pouquinho menor, é transformar a matéria-prima. Já produzir envolve toda a parte de gestão e serviços em volta desta fabricação. Então, o escopo é um pouquinho mais amplo. Por isso que aqui se adotou, né, a nomenclatura, a engenharia de produção não é só transformar a matéria-prima, é fazer toda essa gestão de processos em volta. E a grande pergunta, né, tá, mas vocês produzem o quê? Né? Então, assim, é uma ciência aplicada da engenharia e que serve de apoio às diversas outras áreas. Então, ela apoia aí a área da medicina, apoia a área de gestão ambiental, apoia a fabricação de fármacos, né? Então, ela é uma área aplicada e tem o desafio de gerar soluções com base tecnológica, sempre visando a sustentabilidade ambiental, econômica, social da nossa sociedade, tentando visar um mundo melhor. Tenho aqui também para trazer para vocês, agora no nosso segundo item da agenda, a parte mercado, né? Então, assim, o quanto está valorizado ou não está valorizado esse profissional no mercado de trabalho. No Brasil, mesmo com a oferta de profissionais, né, maior do que a demanda atualmente e vindo de tempos de lento crescimento nas contratações técnicas, a necessidade de conhecimento da engenharia de produção tem feito o mercado aí procurar e valorizar os profissionais egressos bem qualificados, né? Chamo atenção para esse ponto aqui. Para quem tiver uma qualificação forte, sim, o mercado vai absorver.
tornando-se as engenharias, dentro das engenharias, a engenharia de produção é uma das 5 mais buscadas, alguns anos entre as 7, então está sempre aí no ranking das mais desejadas entre os alunos. A versatilidade do curso gera algumas possibilidades de carreira que ultrapassam as áreas específicas. Então, são conhecimentos que vão aí te apoiar o que tu quiser construir na tua vida, né, na tua carreira. E chama atenção aqui também para a capacidade empreendedora, desenvolvida tanto dentro dos cursos, quanto o aluno, né, que vai usar as competências e ferramentas que a gente dá aqui para se desenvolver lá fora, para gerar aí algum empreendimento no seu pós-faculdade. O setor de serviços também absorve muitos engenheiros de produção. Então, essa visão, né, estereotipada de que o engenheiro de produção fica só lá dentro da fábrica, não é assim. O setor de serviços tem absorvido tanto quanto o setor industrial. Então, a área de transportes, a construção civil, hospitais, a gente tem vários ex-alunos trabalhando com a área hospitalar, apoio à gestão de processos de hospitais, né, fluxos de paciente, então precisam ser gerenciados. Na área de consultoria também, na área de bancos hoje, fortemente, análises de dados. Vou chamar atenção aqui para esse ponto, porque depois da estatística, a engenharia de produção é o curso que mais tem análise estatística. São 5 disciplinas aqui no curso da PUC. Então, assim, o suporte que vocês vão ter de ferramental estatístico vai servir para vocês para diferentes fins no mercado e vai ser um diferencial. Além disso, a área de telefonia e outras. Então, aí para ilustrar um pouquinho, oportunidades diversas. Outro ponto dentro de mercado, a ideia do sem fronteiras, né? Então, a atuação não se restringe a um mercado só, a uma localização geográfica. Trago aqui algumas imagens para vocês, ilustrando nossos ex-alunos, aonde eles estão pelo mundo. Então, a gente tem ex-aluno espalhado por todo o mundo aplicando engenharia de produção. Por quê? Países locais que estão em desenvolvimento econômico, né? É isso que chama os engenheiros de produção. Também dentro do Brasil, né? Distribuídos aí nos estados. Cargos e salários, a grande pergunta, quanto ganha um engenheiro de produção, né? Que cargos ele assume dentro da empresa? Então, assim, algumas pesquisas apontam um salário médio de 6 salários mínimos dentro do mercado aos profissionais atuantes. Parte desses profissionais são contratados como engenheiros das empresas e outra parte é absorvida grande, né, por analistas, como trainees, como coordenadores de área, responsáveis de área. Então, na carteira de trabalho, não necessariamente o engenheiro, mas vai estar aí dentro de um cargo, né, das empresas. Vou falar um pouquinho aqui, dentro do mercado, o que é engenhar, né? E aí falar um pouquinho das competências que vocês têm que ter, além das técnicas, além do currículo. Então, o mercado vocês vão se mostrar no mercado se vocês desenvolverem alguns soft skills, né? Algumas habilidades diferenciadas. Então, a palavra, e aí remota a origem da palavra. Engenharia vem do latim ingênio, isso é qualidade, genialidade, habilidade está dentro do conceito. As engenharias são cursos exigentes, envolvem alta capacidade de raciocínio lógico, dedutivo, analítico e sintético, bem como clareza e precisão no uso de linguagem técnica. E aí chama atenção para uma outra pergunta que sempre aparece, né? Qual é a diferença da engenharia de produção para a administração? Então, a administração tem um escopo de gestão, né? E aí algumas literaturas trazem, gestão, administração é gestão, engenharia não é. Não é bem assim, certo, pessoal? Os dois fazem gestão. O diferencial está no tipo de pensamento para a resolução de problemas, o tipo de ferramenta que vocês vão ter para isso, né? Então, a engenharia de produção lá tem 5 estatísticas para te apoiar nessa resolução de problemas. A administração não tem esse enfoque, né? Então, é um pouquinho um olhar diferente sobre o problema. Linguagem técnica tem que ter, né, pessoal? Vocês vão ter metodologia para fazer isso. Habilidades envolvidas nesses soft skills, né? Então, visão sistêmica sobre o problema. Os alunos trazem muito isso, né? Os já formados. Essa capacidade do curso de ter uma visão sobre o todo. Além disso, resolver problemas do mercado, ter espírito pesquisador, espírito experimentador,
se basear em modelagem, se basear em métodos, se basear em simulação, buscar sempre a otimização dos processos, trabalho em time, essencial hoje em dia, persistência, bom senso também, autodidatismo, organização e muita criatividade, né? Processo criativo para desenvolvimento de soluções. Aqui tem uma simulação acontecendo, né? E aí o trabalho em time. Vamos então ao nosso momento adivinhação, né? Então agora eu quero junto com vocês guiá-los para a gente conhecer as 10 áreas da engenharia de produção. Então essa oficina, por meio de um processo de adivinhação, vai tentar conduzir vocês para a gente ampliar os nossos horizontes profissionais, não ficar só visualizando uma parte da engenharia. Vamos ver as possibilidades que ela fornece. Essa oficina tem caráter informativo, não é necessário nenhum material aí para anotação, só prestem bem atenção aqui junto comigo, tá? Não se sintam tristes com algum erro, faz parte do processo. Aqui dá para errar, tá? Tem outros momentos que não dá. Vamos começar então. Primeira área. Vou ler com vocês as 10 para vocês irem pensando qual delas que é essa primeira. Primeira é engenharia de operações e processos. 2. Logística. 3. Pesquisa operacional. 4. Engenharia da qualidade. 5. Engenharia do produto. 6. Engenharia organizacional. 7. Engenharia econômica. 8. Engenharia da sustentabilidade. 8. Engenharia do trabalho. 9. Engenharia da sustentabilidade. E 10. Educação e engenharia de produção. Trouxe aqui algumas características e agora a gente tenta adivinhar qual que vocês, né, ainda sem muito conhecimento, qual que vocês colocariam com essas características. Então essa aqui tem gestão de sistemas, tem todo o planejamento e controle da manufatura, a parte de manutenção está dentro dela, envolve processos discretos, processos contínuos, toda a parte de engenharia de métodos, olhem só a figurinha aqui para apoiar, né? Tem ali um braço robótico, está se fazendo o controle desse braço robótico. Tem aí uma curiosidade sobre forma de resolução de problemas. Trago aqui para exemplificar um artigo publicado, né? Eliminação de perdas produtivas pela implantação de manufatura celular, né? Agora para vocês pode ser muito estranho isso, né? O que é manufatura celular? O que são perdas produtivas, né? Mas só para ilustrar um pouquinho dos temas que a gente trabalhou aqui. E aí, que área é essa? Vou dar um tempo para vocês, tá? Então, pessoal, voltando aqui, né? Já botei a resposta aqui para vocês. É a área 1 de engenharia e operações e de processo produtivo, né? Então, essa área 1 engloba a parte de sistemas. Vamos pensar na área próxima agora, a próxima adivinhação. Então, envolve gestão estratégica de negócios, gestão de projetos, a avaliação de indicadores de desempenho, né, os dashboards de controle, como é que eu faço o fluxo de informações, gestão da inovação e da tecnologia, né, hoje tão importante dentro do escopo das empresas, a GC, tradicional GC, a gestão do conhecimento das pessoas, como é que eu armazeno, como é que eu distribuo dentro da minha empresa. Tem aqui para ilustrar também uma imagem, uma curiosidade sobre uma empresa que desenvolveu um negócio, né? Alguns artigos publicados, gestão da tecnologia como instrumento para a promoção do desenvolvimento econômico e social. Que área é essa? Conseguiram adivinhar, pessoal? Então é assim, vou dar a resposta aqui, o gabarito é a 6, a engenharia organizacional. Talvez seja a que mais converse com a área administrativa, né? Então, são itens aí que vão fazer a gestão conversando com a estratégia de negócio. Então, já foram 2, vamos para a terceira adivinhação. Essa aqui é uma área que envolve gestão e sistemas de controle,
Planejamento de controle de parâmetros, se aquilo está conforme o esperado, eu vou fazer uma verificação, né? Vou usar um instrumento para fazer essa aferição, se bate as medidas finais, o peso final do meu produto, por exemplo. Trabalha com a parte de normatização, auditorias, de certificações, né? Atestar que aquilo tem garantia de sucesso. Organização, aspectos metrológicos, confiabilidade de processos e produtos, né? Que ele é capaz, aquele processo é capaz de produzir de forma, né, bem feita. Aqui uma figurinha para ilustrar. Também aqui uma curiosidade sobre forma de aferir o desempenho num processo produtivo. E aqui tem artigos publicados. Exemplo, modelagem matemática dos processos de medição utilizando paquímetro, que é um instrumento de medida. E aí, que área é essa? Então, pessoal, botei aqui, né, a nossa colinha, é a área 4, Engenharia da Qualidade, né, que aí tem uma conversa grande com alguns laboratórios aqui da própria universidade que apoiam aferições do Inmetro, sabe aqueles testes do Inmetro que vão aferir sobre a qualidade dos produtos, se eles podem chegar no mercado ou não, né? Então é a Engenharia da Qualidade. Próximo. Esta área aqui envolve métodos financeiros. Vocês vão fazer a avaliação se vale a pena investir num negócio, se vale a pena investir num processo, na compra de um equipamento novo ou não. Gestão de investimentos, gestão de riscos também, várias técnicas, né, robustas para gerir riscos, aonde vocês vão colocar o seu dinheirinho, né? Gestão de custos empresariais, custos fixos, custos variáveis e diversas metodologias que vocês vão ver ao longo do curso. Então, é uma área hoje, né, essencial para todas as pessoas, né, em geral, e dentro do curso tem aí, dentro do nosso curso aqui da PUC, a gente tem muita força dentro dessas áreas, né? Muitas disciplinas apoiando a área D, né? Então agora vem a adivinhação. Ó, vou tentar dar alguns artigos para ajudar vocês. Análise de custos de concorrentes, um estudo dos determinantes de custos no setor de eletrônicos, né? E aí, que área é essa? Botei aqui a colinha, área 7, né? Então a área 7 envolve a engenharia econômica, né? Com todos esses pontos. Próxima adivinhação. Essa área, gestão da cadeia de suprimentos, gestão de estoques, projeto e análise de sistemas, cadeia e redes, transporte e distribuição, como é que eu levo os produtos de um lugar para o outro, né? Análise da cadeia reversa, como é que eles voltam para a empresa. Então, uma figurinha de apoio aqui, essa figurinha tá fácil, né? Essa figurinha ajuda bastante. Voltando então, é a área número 2, a logística, né? Tão importante aí no nosso Brasil grandão de extensão, a logística é um fator decisivo. Próxima adivinhação, essa área, modelagem, simulação e otimização, processos decisórios, processo estocástico, teoria dos jogos, o que é isso, tá? Eu vou dizer para vocês, é bem difícil, né? Jogo, mas esse jogo aqui é bem difícil. Análise de demanda, previsão de demanda, quanto tu vai vender, né? Metodologias quantitativas, aqui tá tudo muito quantitativo, né? Baseado em números, baseada a tomada de decisão em previsões, em modelos que ajudem a prever, né? Uma figurinha ali do pessoal trabalhando com previsão. Como é que eu vou prever durabilidade de alimentos? Tem como fazer? Né? Como é que eu vou prever o tempo de prateleira de um alimento? Então, essa área, qual é?
Voltando aqui, colinha, a área 3, né, que envolve pesquisa operacional. O pessoal tem muito medo das pesquisas operacionais no curso, mas só fazer direitinho, vocês vão ver que é um diferencial no mercado, conhecer as técnicas de pesquisa operacional. Essa área aqui, vamos à próxima adivinhação, envolve gestão do desenvolvimento, processo de desenvolvimento, planejamento e projeto, né? Então eu vou ter etapas para conseguir construir alguma coisa, formar as características funcionais dessa minha solução. Olhem o pessoal trabalhando ali no desenho, né? Utilização da impressora 3D como apoio nesse desenvolvimento. E aí, que área é essa? Voltando, então, é a nossa área número 5, né? A engenharia do produto. Particularmente gosto muito, ministro as disciplinas dentro do curso, né? Então a gente vai desenvolver produtos conjuntamente. Próxima setor, né? Próxima área aqui, gestão ambiental, produção mais limpa, ecoeficiência, gestão de efluentes, como é que eu vou gerar o menor impacto ambiental dos meus processos, dos meus produtos. Né? Gestão de recursos naturais, os energéticos, como é que eu vou fazer essa economia? Aqui tem uma fotinho também, já ajuda bastante essa fotinho, já também diminuímos muitos os itens. E aí, que área é essa? Engenharia da sustentabilidade, isso, 9, né? Então aqui tem as características da engenharia da sustentabilidade. Então, pessoal, que área é essa aqui? Que envolve projeto e organização das tarefas, a área de ergonomia, pensar aí nas condições de saúde, de bem-estar do trabalhador executando essas atividades laborais, né? Então, ganhar produtividade, mas também em cuidado, respeitando os limites humanos. Gestão de riscos de acidentes também é outro tema. Voltando, é na área número 8 de engenharia do trabalho, alguns também chamam de engenharia humana. Né? Próxima adivinhação e última, envolve processo de ensino, formação profissional, a área de didática, metodologias para ensinar, né? Para passar, capacitar, passar conhecimento. Então, é a nossa última área aqui, né? Educação e engenharia de produção, formando apoio de novos professores na área e também o pessoal capacitado para treinar dentro das empresas. Dito isso, então, a área 10, vou fazer uma super revisão rápida dos nossos conceitos. Então, a engenharia de produção nasce lá na Revolução Industrial, passa pela administração científica, no Brasil chega com as multinacionais, o mercado é amplo, deseja profissionais bem qualificados, não trabalha só na indústria, né? Trabalha também em serviços e tem que desenvolver competências além das competências dos hard skills, dos soft skills, né? Além das técnicas, as não técnicas devem ser desenvolvidas. E desenvolvimento contínuo também é chave nesse processo. Revisando as áreas, então, né? O que o engenheiro de produção vai ter competências para fazer, quais são as funções técnicas e lembrando, né? Essas áreas aqui conversam também com o que está determinado para um engenheiro de produção desenvolver lá no CONFIA-CREA, no sistema que registra, que regulariza a profissão. Então, a importância da caracterização dessas 10 áreas. Certinho? Qualquer dúvida, né? A gente fica aberto nas nossas redes sociais, dentro da página da Escola Politécnica e também disponibilizo aqui para vocês os meus contatos pessoais, certo? Obrigada pela atenção de todos, abraço!